Olá, eu sou o Guilherme de Limão Lopes, sou engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho, mas hoje estou aqui na qualidade de graduando em engenharia civil para apresentar uma parte do projeto, de um trabalho do Programa de Integração Escola-Comunidade, o PIESC, da Uningá. E para apresentar isso, eu trouxe aqui um checklist baseado na NR18, a NR18 que fala sobre a segurança e saúde no trabalho da indústria da construção. Então é a norma que vai, a norma regulamentadora que vai trazer todos esses elementos que falam sobre segurança no canteiro de obras. Então ele é dividido em várias etapas, ele é uma norma completa, tem bastantes requisitos ali que devem ser seguidos, desde elementos ali obrigatórios e elementos que vão ser necessários de acordo com a classificação e o porte da obra. E aqui então eu trouxe um checklist resumindo alguns pontos que eu trouxe como principais, de tal forma a fazer um checklist que ele seja de rápida aplicação e onde a gente consiga ter um relatório prévio, já de forma automatizada, para que a gente possa então utilizar isso como um mecanismo pelo menos de uma análise prévia, de uma auditoria interna, para que isso possa servir ali como uma ferramenta rápida de análise de como que está a segurança na sua obra. Então, para a gente utilizar ele, a gente vai preencher aqui os dados. Então, é uma planilha Excel. Eu tentei criar aqui alguns vínculos e algumas automações para ficar mais fácil realmente o uso. Então, a gente começa digitando o nome da obra. Então, obra 1, o endereço, então, rua, tananana, com o número, então, número, a cidade, no caso eu estou em Marília, então vou colocar aqui Marília, São Paulo. O responsável da obra, então vou colocar eu como responsável, e a função que eu exerço ali na obra. Então aqui a gente condiciona o responsável como quem acompanhou a visita, a data da visita, então vou considerar aqui a data de hoje, então 8/1 de 2026, e o porte. Aí aqui a gente tem um select box para selecionar qual que é o porte da obra. Estou em dúvida qual que é o porte da obra que eu devo selecionar. Aqui no final do relatório tem uma tabelinha que mostra como que é a forma de classificação. Então vou pensar aqui numa obra de pequeno porte. Então vou considerar uma obra de pequeno porte para a gente poder analisar. Então agora, feito o preenchimento aqui desse cabeçalho, notem que aqui nosso campo de relatório ele já vai inclusive vir preenchido. Então a ideia é que a gente faça o preenchimento aqui nessa aba de formulário e aí automaticamente o relatório já vai sendo preenchido, o que vai dar para a gente ali um documento que a gente pode depois assinar e entregar, seja para algum cliente, com uma análise prévia, ou seja mesmo documentar dentro ali do nosso acervo de obra. Então eu vou vamos observar agora a construção desse formulário. Então ele foi dividido em 10 tópicos, os principais tópicos que a NR18 tratam, iniciando na parte da gestão e documentação, então onde a gente começa essa discussão é falando sobre documentação, gestão, como que a gente faz o programa de gerenciamento de riscos. Então isso já é a parte inicial, então a gente não sai executando nenhuma obra sem antes planejar, programar, analisar os riscos, então realmente ter todas essas informações. E aqui a gente pode observar já que a gente vai ter alguns campos de como preencher. Então a gente preenche aqui, aperta nesse checkbox, no C, que seria o conforme, ou a gente seleciona no NC, que seria o não conforme, então caso não esteja em conformidade a essa situação observada na obra, e colocamos o NA quando for o caso onde não é aplicável. Então tem alguns itens que às vezes não são aplicáveis a toda tipologia de obra, então a gente pode selecionar dessa forma, a gente não vai enviesar aqui nossa análise do relatório final quando a gente for analisar conformidades e não conformidades. Então, de uma forma geral, a gente tem o tópico 1, fala sobre gestão e documentação, o tópico 2 vai falar sobre o uso adequado dos EPIs, o tópico 3 sobre organização e limpeza do canteiro, o tópico 4 sobre as áreas de vivência,
E o tópico 5 a gente traz, né, a parte de instalações elétricas, também crucial na parte de obra. Tópico 6, escadas, rampas e prevenção de quedas. No tópico 7, máquinas e equipamentos e ferramentas, né, também, né, uma situação aqui importante para a gente analisar, né, porque também gera bastante riscos, né, então a utilização equivocada aqui desses maquinários. Armação, carpintaria e escavações, né, aqui no tópico 8. No tópico 9, andames e plataformas, então, né, muito importante também, né, causador aí de muitos acidentes de trabalho, trabalhos em altura, né, então aqui a gente tem algumas informações para a gente analisar a respeito, né, de andames e plataformas. E para concluir aqui no tópico 10, a gente teria a parte de sinalização e saúde em geral para o nosso canteiro. Então, né, primeiro aqui, né, observando a estrutura, agora realmente vamos preencher, né, esse nosso formulário e observar qual que é o relatório, o que ele vai trazer para nós de análise, né, sobre essa obra. Então, a gente vai observando aqui, né? Vou ler aqui, então, tópico por tópico, para a gente poder selecionar. Então, foi elaborado o PGR, então, vou considerar que é uma obra, né, num padrão pequeno, pode muitas vezes não ter, né, uma elaboração explícita do PGR. Então, eu vou colocar não conforme. Então, já aparece aqui no status atenção na obra. A organização na obra realizou comunicação, né? Então, se não teve então PGR, né, também acabou não fazendo a comunicação. O ingresso, né, na área de trabalho, né, ele pode ser vedado ali, né, o profissional, se ele não tiver condizente com as medidas de segurança. Então, isso sim, vou considerar que está em conformidade, né? Porque também, mesmo sendo um canteiro pequeno sem o PGR, vou considerar ali que tem um engenheiro responsável da obra e que ele não vai, né, permitir que ninguém adentre ali ao canteiro de obra sem, né, estar considerando ali as medidas de segurança, né? Considerando que, né, o ambiente está preparado para isso, né? Então, ele já fez essa análise, então tem medidas de prevenção a incêndio, prevenção a incêndio, perdão, né, de segurança, porém, né, não foi elaborado propriamente o plano, né, um programa de gerenciamento. Então, vou considerar aqui conforme neste ponto e os outros não conforme. Aí aqui a gente tem, né, o uso de EPIs. Então, o PGR contém a relação dos EPIs. Se a gente não tem EPR, então, né, consequentemente, esse item também, né, ele fica condicionado. Então, a gente vai colocar não conforme, né, porque não teve nenhum PGR, então não sei se a relação dos EPIs estavam ali constando. Considerando que os trabalhadores estão utilizando os EPIs, né, sim, se a gente considerou, né, que há medidas de prevenção, né, no canteiro de obras, né, existe um engenheiro responsável, ele está avaliando e está fiscalizando que os trabalhadores usem EPIs. Então, vou colocar ele como conforme. Em trabalhos em altura, é utilizado o sistema de proteção individual contra quedas? Considerar também que sim. Aí, vamos seguindo. O canteiro de obras está organizado e limpo? Sim, vou considerar, né, que esta etapa também conforme. Remoção de entulhos em conforme. Canteiro possui tapume? Né? Então, tem também, dependendo do tipo de obra, né, principalmente aí quando a gente vai trabalhar em obras de pequeno, microporte, né, que às vezes para economizar, né, na obra, o pessoal não propõe certos tipos de medidas de segurança, né, devido ao custo. Então, né, poderia estar não conformidade. Eu vou considerar inconforme, né, diante do cenário aqui que eu emulei, né, que tem um profissional lá responsável, que ele está fiscalizando o uso dos EPIs, tudo, então vou considerar que ele fez essa exigência também do tapume e está correto. Né? Área de vivência, né? As áreas de vivência existem, elas estão higienizadas? Sim. É fornecido água fresca? Sim. O projeto, né, de área de vivência foi elaborado por profissional legalmente habilitado? Vou considerar que houve uma elaboração de projeto de canteiro de obras? Aqui eu vou colocar não, tá? Vou colocar não conforme, considerando que a gente falou que não tem nenhum projeto, não tem o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, por algum motivo, então também o profissional acabou, né, se equivocando ali e não elaborou também o projeto da área de vivência. Então vou deixar não conforme. Instalações elétricas. Né? Quanto a instalações elétricas, não temos partes vivas expostas acessíveis por trabalhadores não autorizados? Vou colocar em conforme.
né, que a gente não tem lá instalações elétricas, quadros abertos, em que qualquer outro trabalhador, né, que não esteja autorizado ali para o uso, devidamente capacitado, possa acessar. Então, vou deixar como conforme. Máquinas e equipamentos móveis são alimentados por condutores com isolação dupla ou reforçada? Vou considerar ele conforme. Instalações elétricas temporárias possuem sistema de aterramento elétrico de proteção? Isso, né, eu vou considerar não conforme, porque realmente, partindo do princípio aqui que a gente está tratando uma obra de pequeno porte, que já não foi elaborado certos planos ali, né, certas análises não foram verificadas, é muito comum também, né, às vezes o pessoal deixar de considerar esses tipos de sistemas e não colocar ali o aterramento, né, fazer uma instalação provisória, às vezes sem o aterramento, e isso coloca em risco, né, o trabalhador. Então, o que a gente pode ainda, né, dar sequência aqui? Considerei não conforme. Vamos aqui para o tópico 6, né? Escadas, rampas e prevenção de quedas. Considerando, né, que essa é uma edificação térrea, vou considerar então que a gente está tratando de uma edificação térrea, ainda não chegamos, né, numa parte de cobertura, então eu posso considerar esse item não aplicável, porque é obrigatória de instalação de proteção coletiva na periferia da edificação a partir da primeira laje contra a queda de trabalhadores. Não tenho uma primeira laje montada no momento dessa inspeção, então eu posso colocar até não aplicável, né? Há aberturas nos pisos, vão shafts possuem fechamentos provisórios. Se eu não tenho aberturas, então posso colocar também não aplicável. Para a transposição de pisos com diferença de nível superior a 0,4, a instalação de escadas, se houver, né, diferença de nível superior a isso, posso verificar conformidade ou não conformidade. Por o meu exemplo que eu estou, né, apresentando para a utilização aqui do checklist, vou colocar não aplicável também. Quanto a máquinas e equipamentos, a serra possui coifa ou um dispositivo de proteção contra corte? Vou colocar conforme. Mas isso aqui, pessoal, é um item interessante. Por quê? Porque muitas das vezes, até dependendo do canteiro de obras, da onde o pessoal está trabalhando, ele tira, né, as proteções para facilitar o manuseio do equipamento, né, às vezes ali para, né, armazenar ou acondicionar ele de uma outra forma, e isso, né, vai gerar uma, né, isso aí gera uma insegurança naquela máquina, né? É necessário que ela tenha essa proteção, né? E pela NR18 é um item também obrigatório. Em máquinas autopropelidas, né, as zonas de perigo, né, possuem proteções para impedir acesso. Então, por exemplo, né, onde eu tenho ali a movimentação de empilhadeiras, de uma grua, ou de andames, né, ou de andames não, de outros equipamentos autopropelidos, né, se eu preciso, né, ou se eu tenho, perdão, né, uma separação, né, desses ambientes, então aonde vai passar, né, um caminhão ali para depositar o nosso material. Então nessa zona, né, onde ocorre a movimentação desse veículo, né, ela está, né, devidamente sinalizada, né, protegendo ali os trabalhadores. Então vou considerar conforme para este caso. Ou, né, até considerando novamente aí o nosso cenário, posso considerar não aplicável. A inspeção, limpeza, ajuste e reparo das máquinas estão sendo realizados somente com a máquina desligada? Sim, vou considerar conforme. Armação, carpintaria, quanto às extremidades do vergalhão estão protegidas? Vou considerar elas em conformidade. Nas escavações com profundidade superior, né, a 1,25, o talude de escoramento foi definido o projeto, né, de escoramento? Vou considerar que é não aplicável, falando de uma edificação térrea, né, onde eu não tive a necessidade ali de fazer taludes. Nas bordas de escavações, está mantida uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro? Estou considerando, né, que teve, por exemplo, apenas as escavações iniciais ali para a parte de fundação, mas, né, no momento da visita, né, vistoria, então já foram feitos esses elementos, então eu posso considerar também não aplicável. Vamos lá, né, chegando já para a gente concluindo a parte do formulário. Então vocês veem que ele é um formulário que ele está bem prático até de preencher, né, bem rápido. Considerando aqui, né, o tópico 9, é proibido utilizar, né, escadas ou meios sobre o piso do andaime?
inconforme. Então, estou considerando que tem um profissional ali na obra que ele não vai deixar isso acontecer, né? Esse improviso, faltou uma peça de andame, né? Faltou uma modulação, não atingiu a altura, então vou lá pegar um banquinho e colocar no último piso. Então, né, isso é vedado, tem que ser vedado, né? Considerando que isso não ocorre na obra, então está em conformidade. O andaime simplesmente apoiado, né? Quando usado rodízio possui travas. Se ele não possui rodízio, posso pôr não aplicável. A utilização da montagem e desmontagem dos andaimes está sendo realizada com o sistema de proteção individual contra quedas. Então, né, isso também é uma situação que, dependendo do porte da obra, pode não ocorrer. Né? Então, uma obra de pequeno porte, onde, né, o profissional está ali já para o fim do expediente, ele quer desmontar algumas peças com uma maior agilidade, né? Às vezes é difícil ele ir se paramentar, né, para poder fazer a desmontagem da forma correta e segura. Então, mesmo considerando lá em cima, né, alguns itens de proteção contra a altura, isto pode estar em desconformidade por esses pontos. Mas eu vou deixar conforme também, que eu acho que eu já coloquei bastante inconformidades ali em cima. Então, sinalização e saúde, considerando aqui o canteiro, ele está sinalizado quanto aos riscos existentes, conforme, né? Então, de uma forma geral, foi, né, demonstrado ali, colocado placas, né, onde inicia ali o canteiro de obra, onde tem que estar paramentado, onde tem que estar utilizando os EPIs, quais são os EPIs necessários. Então, né, vamos considerar que isso minimamente foi totalmente indicado ali no canteiro. As saídas e vias de passagem estão claramente sinalizadas. Então, considerando uma obra de pequeno porte, provavelmente ela às vezes tem uma única saída, mas ela pode estar, né, considerada aqui, né, atendida. Os locais destinados ao armazenamento de materiais tóxicos, corrosivos ou inflamáveis são isolados, apropriados e sinalizados. Então, caso eu tenha o armazenamento destes tipos de materiais, então devo avaliar se ele está em conformidade ou não. Então, vou considerar também que ele está em conformidade. Não que eu tenha materiais tóxicos, mas eu posso ter outros tipos de materiais até corrosivos, então, dependendo da obra, ele precisa ter ali um acondicionamento correto. Então, uma vez que a gente preencheu tudo, né, e já foi observando que o status foi mudando, né, então, quando ele não está preenchido, ele fica a selecionar. Depois que eu selecionei, ele já apresenta aqui uma alteração do status. Se está atendido, se não é aplicável, ou, no caso, se ele merece uma atenção na obra, porque está em desconformidade. E aí, obviamente, a gente preenche este formulário e vamos avaliar, né, a parte interessante, que seria o nosso relatório. Então, no relatório, aqui, de forma automática, ele já apresenta aqui, né, bem evidente o que deve ser, né, observado com atenção na obra. E aqui no tópico de gestão e documentação, então eu não tenho o PGR, né, não tenho as documentações do PGR, então aqui a gente já apresenta uma resolução para cada não conformidade apresentada no formulário. Então, se a inconformidade foi a respeito, né, da elaboração do PGR, qual que é a forma de resolver? Contratar um profissional legalmente habilitado para implantar o PGR. Então, conforme ali os itens da ANR. Então, aqui, né, uma atenção na obra, porque deve ser implantado esta necessidade para esta ação para tornar conforme ali a nossa obra. E aí a gente pode vir seguindo. Então a gente tem todos, né, para cada tipo de não conformidade, uma solução. Então, por exemplo, o uso dos EPIs. Né? Então, se não tem PGR com EPI, então ele apresenta aqui, atualizar o PGR, acrescentando a relação completa dos EPIs e suas especificações. Então, uma vez que for elaborado o PGR, tem que estar constando toda a listagem ali dos EPIs a serem utilizados na obra. E aí a gente vai observando, né, todos os itens que surgem como atenção, são os pontos que a gente precisa corrigir. Então, por exemplo, né, aqui na parte de instalações elétricas, aterramento, né, e proteção. Então, atenção na obra, né, verificar as instalações e contratar ali um profissional habilitado para emitir um laudo, né, se for o caso. Então, seguindo, né, uma vez que a gente vai verificando esses itens que estão em não conformidade, ele aparece atenção na obra em vermelho aqui como marcação, e aqui embaixo a gente tem um somatório dos pontos negativos. Então, aqui, né, deste formulário onde a gente tem 30 itens,
né, foram apresentados 5 itens em desconformidade. E na nossa classificação, ele apresentou-se como uma desconformidade moderada. Né? Então, ela não é uma inconformidade, né, maior, mas ela é moderada, portanto, a gente deve, né, propor medidas de solução para resolver isso e aumentar a segurança de quem adentra neste canteiro de obra. Aqui tem um campo de observações para a gente poder fazer descrições. Então, algo que você viu na obra, alguma observação importante, né, algo que foi dito como não conformidade, o que está em não conformidade, qual é a possibilidade de resolvê-lo, né, qual que é a visão ali do responsável da obra. Então, aqui a gente pode adicionar, né, comentários e outras informações que julguem pertinentes para a emissão desse relatório. E aqui, né, neste campo de urgência no atendimento, né, ele aparece aqui, ele vai apresentar os itens, né, do tópico 1 ao 10, aqueles que tiveram 2 ou mais itens selecionados. Então, se a gente observar, né, no tópico 1 tem 2 itens em não conformidade. Quer dizer que este ponto aqui é urgente. Então, isso aqui deve ser observado com máxima urgência ali para ser corrigido. Por quê? Porque não é apenas um dos itens que estão, né, em desconformidade. Né? Então, é praticamente, né, todo aquele tópico apresentou não conformidades. E, por fim, né, aqui temos, né, algumas informações, né, a respeito do como que foi classificado, né, o que é o conforme, o que é o desconforme, né, a desconformidade simples, o que é a desconformidade moderada e o que é o inconforme, né? Então, considerado uma obra crítica, né? Então, para cada um desses tipos de classificação, aqui também a gente já apresenta um resumo das medidas corretivas, né, das propostas de solução que devem ser realizadas. E aqui, né, a parte da classificação, né, das obras, como eu já tinha comentado, e, por fim, um campo onde vai aparecer o autor do relatório, onde quem for o autor, né, deve preencher aqui com os dados para poder emitir isso em forma de documento. Então a gente vem aqui, ó, imprimir PDF, já está configurado, sai este documento, ó, em formato aqui de relatório, né, para a gente poder imprimir, assinar e deixar documentado essa nossa visita em obra, certo? Então esse é um checklist aí para ser um checklist prático, né, para ser utilizado, né, bem rápido ali de preencher e que já dá ali uma resposta prévia, uma análise preliminar sobre esses riscos de um canteiro de obras. É importante observar que para fazer uma auditoria geral, né, sobre a NR18, deve ser contratado um engenheiro de segurança do trabalho, deve ser verificado então todas as situações, verificar toda a parte de documentação, e aí a gente tem, né, checklists muito mais completos do que esse, inclusive disponíveis aí na internet. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, por exemplo, né, checklists ali com mais de 300, 400, 500 itens para serem avaliados. Então, aí a gente tem uma complexidade muito maior nessa análise. Mas aqui, né, a ideia era trazer um checklist prático, né, que ele pode ser então preenchido de forma rápida e obter um relatório parcial aqui com algumas análises de como proceder nesse canteiro de obra. Espero ter sido útil para vocês. Muito obrigado.